Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Felipe, só um pouquinho do retorno para mim, como estava antes, tá? No início. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer o Senhor e pedir: fala conosco com liberdade. Nós queremos ouvir a tua palavra, e o Senhor vela pela tua palavra para cumprir. Eu quero pedir ao Senhor revelação, Senhor, do Senhor esta noite, que o Senhor venha falar ao coração do teu povo, o entendimento de que o homem não pode falar ao Espírito, mas a tua palavra, através do Espírito Santo, pode falar no mais íntimo, no interior do homem, Senhor, e fazer aquilo que lhe aprouver. Eu quero pedir ao Senhor esta noite: faz algo novo, Senhor, faz algo novo, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Conforme eu disse semana passada à noite, que há dois níveis do recebimento da palavra. Há o nível humano, quando você está ouvindo a palavra e você está avaliando o conteúdo, a maneira que eu estou pregando, aquilo que está sendo pregado, você recebe com a mente. Isso é um nível da palavra de Deus. Agora tem um outro nível, um nível da revelação. É quando você, através do Espírito Santo, consegue entender aquilo que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está revelando. Por isso que a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ora, todo mundo tem ouvido aqui, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Que tipo de ouvido é esse? O ouvido espiritual. Por isso que para Jesus ele tem dois tipos de ouvidos: aqueles que ouvem, compreendem, mas ele não pratica. A palavra não consegue entrar no coração da pessoa, ela não consegue viver a palavra. O Espírito Santo não, parece que não tem acesso, porque o coração é endurecido. Por isso Jesus disse: aquele que faz a casa dele na rocha, e fala também do que faz a casa na areia. Ora, ambos ouviram a palavra, ambos ouviram a ministração, mas um deixou que a palavra fizesse morada no coração. Um passou a praticar, a viver a palavra andante. Amém? Passou a praticar, a viver a palavra no cotidiano. Jesus disse que vai acontecer os vendavais, porque, irmãos, o mesmo sol, a mesma chuva vem para justos e injustos. Todos nós podemos passar pelo dia mau, pelas dificuldades. Aqui nós louvamos a Deus, aquela chuva de domingo veio ali quase chegando. Alguns irmãos tiraram o carro, outros ficaram até traumatizados e não vieram, até por causa da chuva, achando que vai acontecer alguma coisa grave. Independente de qualquer coisa, Deus abençoou, glória a Deus. Mas nós tivemos também igrejas que entraram água. Igreja do pastor Oséias é congregacional, a igreja metodista de Minerlândia. E eu ouvi e vi o vídeo, a qual aqueles irmãos, ali a água entrando, e eu falei com o pastor Demi: como é que deve ter estado o teu coração? Porque a primeira coisa que vem no coração da gente é um sentimento de impotência. Você não pode fazer nada, a água está chegando. A água chega em igreja fiel. E eu falei com o pastor Ademir: pastor Ademir, pode ser que não tenha nada a ver, porque o altar é um lugar mesmo naturalmente maior, mas algo que falou meu coração é que a lama não chegou no altar, pastor Ademir. A lama não chegou, e ele ficou muito emocionado, ele louvou ao Senhor. Então, irmãos, existem dois níveis de quem está recebendo a palavra. É interessante que aqueles dois a caminho de Emaús, Jesus falando com eles o coração, mas eles não receberam uma revelação de quem era aquele que estava falando com eles. Só quando Jesus vai e parte o pão, eles entendem que era Jesus, então eles fazem o caminho de volta. Eles retornam para Jerusalém, onde é o lugar que Deus queria que eles estivessem. Amém? E eu queria falar hoje sobre vida eterna. O que é vida eterna? E por que Jesus fala de vida eterna? Eu lembro, irmãos, que o bispo Elisiário falou para nós em Belo Horizonte, na entrevista que ele fez conosco para o livro dele, e ele disse que ele separa um tempo. Eu acho que está acabando a bateria aqui, tá? Ele separa um tempo para pensar na vida eterna, para pensar no céu. Eu quero som, alô, som. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já separou um tempo para pensar na vida eterna? Eu não quero perguntar quem já fez isso, porque parece que o nosso corpo,
matéria não gosta muito de pensar na possibilidade de morte e a possibilidade daquilo que a gente vai acontecer com a gente quando a gente morrer. Mas eu quero fazer uma pergunta: você já pensou no céu? Você já pensou o que vai acontecer com você quando Jesus disser: meu filho, minha filha, eu quero te buscar? Na verdade, irmãos, céu ou inferno não devia ser a nossa preocupação. Porque uma das coisas que eu já aprendi, que não adianta pregar sobre o inferno achando que a mera pregação do inferno vai fazer algo no coração das pessoas. É só o Espírito Santo que pode convencer do pecado, da justiça, do juízo. Só o Espírito Santo que pode convencer uma alma humana que está morta em delitos e pecados, porque todos, segundo as Escrituras, estão mortos em delitos e pecados. Só o Espírito Santo pode fazer uma obra de convencimento no coração humano. E eu estava lendo esse texto, algumas coisas chamaram a minha atenção. A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de falar é que Jesus está falando de vida eterna. Jesus fala de vida eterna. E ele está dizendo assim: olha, assim como lhe conferiste autoridade, Jesus ele tem autoridade sobre toda a carne para conceder vida eterna. Irmãos, Deus leva essa questão de vida eterna muito a sério. Por isso que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Deus não está brincando em relação a essa questão de salvação. É coisa séria. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor buscando quem possa tragar. E uma das características do diabo é que você fique cego em relação às coisas espirituais. A Bíblia é enfática em dizer que somente há dois caminhos: o caminho de Cristo. E eu louvo a Deus, eu falei isso aqui semana passada. Eu estou partindo do pressuposto que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e isso é revelação do Espírito Santo. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque segundo as Escrituras, não há outra possibilidade de caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outra possibilidade, é Jesus. Ou há o caminho sem Cristo: perdição, tormento eterno. É o que as Escrituras dizem. Um dos grandes problemas que tem acontecido aí em relação a uma teologia que tem sido ensinada, e onde parte do princípio seguinte: que é isso? Deus é um Deus de amor. E é, mas no sentido de que Deus vai perdoar todo mundo no final. Embora meu coração gosta dessa possibilidade, do coração, a carne, o que as Escrituras dizem que a salvação ela é em Cristo. Não há outra possibilidade, não há outro caminho. É em Cristo. Porque as pessoas elas ficam olhando: mas o fulano é tão bom, fulano não faz nada para ninguém, o fulano é tão bom, ele vive tão feliz, automaticamente ele já vai estar no céu. Irmãos, as Escrituras são claras: Jesus é o único caminho. Sem Cristo, tormento eterno. Por isso a pergunta: você já pensou no dia que teu coração parar? Porque, irmão, nós vamos falar de Páscoa domingo que vem. Mas eu fico imaginando, irmãos, o que deve ter acontecido na casa dos egípcios, quando o primogênito de cada um deles foi levado.
E Deus deixa bem claro para o povo hebreu: você tem que colocar sangue na verga da porta, isso simbolizando o sangue do cordeiro. Por isso a palavra Páscoa é passagem, é o episódio do anjo passar por cima. O anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus, porque havia sangue do cordeiro, simbolizando a morte de Cristo. Aleluia, a morte do cordeiro. Você imaginou o dia que você fechar os olhos, porque a morte virá para todos? Irmãos, Jesus garantiu que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crer nele de modo nenhum passará pela segunda morte. Ele deu garantia para você. Você crê nisso? Garantia. Por isso, a pergunta: você já pensou no dia que teu coração parar? No dia que seus olhos fecharem e não conseguir se abrir? Você já pensou no dia que você acordar e imediatamente você está numa outra realidade, numa outra dimensão? Quem será a garantia da tua vida eterna? Seus bens, trabalho, confiança em si mesmo, capacidade técnica, dons, habilidades, talentos. Você frequenta a igreja, dá dízimo, oferta, é religioso. Eu quero dizer que você pode ser religioso e pode ser bondoso, você pode ser caridoso, você pode ser o que for, se não houver sobre a sua vida o sangue do Cordeiro, é a garantia. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário. Irmãos, Deus não está brincando com essa realidade. Custou caro para os céus, custou preço de sangue, e sangue do unigênito Filho de Deus. Não brinque com a questão de vida eterna, leve Jesus a sério. Porque tem gente que diz: ah, morreu, acabou, é uma matéria e depois vira aí uma energia e vai entrar em contato com os cosmos, acabou. Mas, meu querido e minha querida, a Bíblia garante: Jesus Cristo tem poder para dar vida eterna verdadeira. Jesus disse que o Pai conferiu a Ele a autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda vida eterna. Jesus disse a Maria, a Marta, diante da morte de Lázaro, e Ele diz lá em João 11, 25 e 26: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Irmãos, Jesus está garantindo, não é carro novo, não é bens materiais, não é nem felicidade terrena. Ele está garantindo, no dia que a morte vier, e Paulo chama a morte de inimigo, no dia que ela vier, ela vai encontrar o sangue do Cordeiro sobre a tua vida, e ela não terá poder de te mandar para o inferno, meu querido e minha querida. Obrigada, Deus. Ela não terá poder de te mandar para o inferno. Essa é uma grande realidade. Só isso já era para a gente estar aqui adorando, exaltando, glorificando o nome do nosso Senhor. Agora, eu entendo o que é revelação. Nem todos entendem isso. Isso é uma revelação. Jesus está garantindo o que vai acontecer com você quando você morrer. E é das coisas eternas que nós tratamos, e nós não podemos esquecer das coisas eternas, dos valores eternos, da eternidade que Deus tem para nós. Tudo isso faz parte: música, templo, pastor, ter liderança, ter reunião, vir à igreja, vir aos cultos, tudo isso é bom, mas é passageiro. O que está em jogo é a vida eterna.
tem a ver com Jesus. Sua maior decisão na vida tem a ver com Jesus. Sua maior guinada na vida tem a ver com Jesus. Por isso ele tem a autoridade de conceder vida eterna aos que o Pai entregou. Do ponto de vista humano, recebemos a dádiva eterna quando a gente crê em Jesus. Do ponto de vista divino, já fomos entregues ao Filho na eleição da vida eterna. Como isso acontece? A decisão humana e a obra de Deus é mistério, eles não sabem explicar, e eu não vou também conseguir. A mente humana não consegue conceber. Mas se você tem a revelação a respeito de Jesus, vivo e verdadeiro, que andou sobre esta terra, que pisou neste chão, que respirou este ar, e que em obediência ao Pai morreu na cruz. Se você crê nisso, crê nessa realidade eterna, entende lá no íntimo do teu coração que isso não é história, que isso é verdade. Se você crê de verdade, você vai desejar viver para a glória dele. Quem entende isso deseja viver para a glória dele. A alegria está em ser dele. Está em ser dele, totalmente dele. A vida eterna consiste em conhecer, disse Jesus. Olha, o que é a vida eterna? Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro. Antes de qualquer coisa é revelação. Quando Jesus perguntou aos discípulos sobre o povo, sobre o que o povo estava dizendo a respeito dele, lá em Mateus 16, a partir do verso 13, aí alguns responderam: olha, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus: mas e vocês? Que dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus assim diz: bem-aventurado, feliz é você, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu, aleluia. Essa revelação vem de Deus. E é muito interessante que essa é a oração de Jesus no capítulo 17. Ela vem depois de Jesus revelar a obra do Espírito Santo, do Consolador. Lá no capítulo 16, aquele que convenceria do pecado, da justiça, do juízo, aquele que seria o conselheiro, aleluia. Conhecer a Deus é a revelação do Espírito Santo. E bem pode estar, e bem pode ser que alguns estejam recebendo uma revelação de Deus a respeito dessa verdade. Isso é conversão. Tem gente aqui que nunca foi convertida. Não é culpa sua, você não recebeu a revelação. Você gosta de igreja, você vem à igreja, você gosta da religião, você gosta dos louvores, mas nunca foi revelado para você quem é Jesus de fato. E nunca houve uma entrega total. Eu não estou dizendo entrega religiosa, mas uma entrega total, de confiança absoluta no Cordeiro. Revelação. Essa revelação vem de Deus. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. A segunda pessoa da Trindade obedeceu ao Pai. E é muito interessante que Jesus fala aqui no verso 4: eu te glorifiquei na terra
consumando a obra que me confiaste para fazer. O que Jesus está dizendo? Primeiro que ele está dizendo o seguinte: antes de morrer ele está dizendo: Senhor, eu já fiz a tua obra. Antes de morrer na cruz, ele está dizendo: a obediência é tão fato que eu já estou te glorificando por morrer na cruz. E dá-nos a entender que a maior glória que você pode dar para Deus, isso aqui é a revelação de Deus para você, é a obediência a Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, não é do meu jeito, mas Cristo vive em mim. Quem não está disposto a obedecer a Deus não é dele. Quem não está disposto a obedecer a Deus não conhece a Deus e não verá a vida eterna. Quem quer andar por si mesmo não verá a Deus. Isso é revelação. Jesus morreu pelos nossos pecados. E ele está dizendo aqui no verso 4: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me confiaste para fazer. Qual é a obra que foi confiada? A cruz. Mas Jesus não morreu ainda nesse momento, mas para o coração dele é fato. Porque quando você se dispõe a obedecer a Deus, no coração, antes da obediência se completar, mas você coloca no coração uma firme decisão de obedecer a Deus, você já está glorificando a Deus. Isso é revelação. Não tem a ver, irmãos, com acreditar. Tiago diz que até os demônios creem, acreditam em Deus e estremecem. Os demônios não obedecem. As pessoas podem ser religiosas, mesmo assim não conhecer a Deus. Os religiosos do tempo de Jesus, se você for lá em João capítulo 5, quando Jesus explica a missão dele, e ele é interpelado pelas autoridades religiosas da sua época, pessoas que falavam em nome de Deus, pessoas que tinham uma vida de piedade e de reverência. E Jesus fala assim, olha, o Pai, verso 37 do capítulo 5 de João: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Agora olha a denúncia de Jesus. Jesus diz assim: jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ele está dizendo: vocês falam em nome dele, mas vocês nunca ouviram a voz dele. Aquele que tem ouvidos, ouça. Porque você pode ouvir voz, ouvir letra, mas não de fato ouvir de maneira espiritual a palavra. Os religiosos ouviram com os ouvidos, mas não ouviram no espírito, não ouviram com o coração, e nunca na verdade conheceram a Deus. E o verso 38: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Porque eles não creram em Jesus. Aí Jesus, no verso 39 do capítulo 5 de João: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha, canta lá, baixo e canta, falando de vida eterna. E são elas, são as escrituras que testificam de Jesus. No início criou Deus os céus e a terra. Elohim é a ação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando a Bíblia fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, esse façamos é a ação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aquele anjo do Senhor que apareceu a Abraão e falou a Abraão, e é descrito claramente que o anjo do Senhor era Deus. Quem é esse? É Jesus, porque Paulo
pregação. Jesus no Antigo Testamento, quem era aquele que estava andando com Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha? Jesus! Em todo o Antigo Testamento nós temos a revelação de Jesus. As Escrituras testificam de Jesus. O Espírito Santo testifica de Jesus. Por isso, lá para o verso 24 do capítulo 5, olha o que Jesus está dizendo, corroborando com João 17. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Você não será julgado em base pelas suas obras. Você não será condenado por Deus, porque o sangue do Cordeiro está sobre você. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Você pode exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso. Você pode ter regras, mas mesmo assim não conhecer Jesus. Tem muito ateu bom, generoso, fiel, educado, que não rouba, que parece que dá mais exemplo do que muito que se diz crente. Mas não há sobre ele o sangue do Cordeiro. Por isso a pergunta hoje sobre a tua vida: está o sangue do Cordeiro? Você crê nisso, nessa realidade de que isso aqui apenas não é alguém falando, mas é a palavra de Deus sendo pregada pelo semeador que saiu a semear? E uma semente caiu à beira do caminho. É aquele que está ouvindo aqui sem ouvir, totalmente desligado, olhando o Facebook. A semente cai à beira do caminho, Satanás vem e rouba, porque você está aqui, mas pensando em tantas coisas. Você está aqui sem ouvir. Mas tem também aquele que solo rochoso, o semeador saiu do solo rochoso, pouca profundidade. Ele crê em Jesus, mas não quer saber muito a respeito de Jesus. Ele não quer se aprofundar num relacionamento com Jesus. Ou você acha que Jesus está dizendo aqui que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus? Você acha que Jesus está dizendo assim, que é saber quem é Ele só? Solo rochoso, superficial, gente com uma espiritualidade superficial. A semente não pode entrar porque é o solo rochoso, duro. Tem gente que tem aparência, mas é dura. A aparência de ser gente flexível, mas é dura. E Jesus também fala do solo cheio de espinhos. O solo rochoso, superficial, se escandaliza. Qualquer coisa escandaliza. O solo cheio de espinho é aquele que recebeu a palavra, mas as fascinações da riqueza, o mundo. Irmãos, a palavra santidade, ela tem a ver com separação, mas ela tem a ver com ser diferente. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso que em João 15, quando fala da videira, mas olha, irmãos, Jesus repete a mesma coisa: permanecer, permanecer, permanecer na videira. Não é ter um relacionamento superficial com Deus, não, meu querido e minha querida.
Não é achar que se você frequenta, tem uma carteirinha de membro, acabou, há uma questão de vida eterna. E Satanás, ele está buscando quem possa tragar. E tem muita gente que descansa no fato de que vem ao culto, mas a questão é, realmente você nasceu de novo? O apóstolo Paulo, lá no finalzinho de 2 aos Coríntios, ele fala para o crente investigar a si mesmo. Está lá no capítulo 13 de 2 aos Coríntios, verso 5. Ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente está na fé. Examinai. Você está na fé? Obedecer a Deus é paixão do teu coração, obedecer a tua inclinação carnal. Jesus disse: aquele que quer vir após mim deve se negar a si mesmo. Nós estamos negando a nós mesmos em prol de Cristo. O verso 5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Faz uma prova. Porque estar na fé não significa apenas ter nome de crente. Estar na fé significa uma disposição inteira de obedecer a Deus. Por isso Jesus disse: eu te glorifiquei, Pai. O que ele está dizendo? Eu estou disposto a te obedecer, Pai. Você só vai glorificar a Deus se você obedecê-lo. Agora, não querer saber a vontade de Deus para a tua vida é pecado. Porque tem muita gente que fala assim: eu estou obedecendo a Deus, mas você nunca quer saber o que Deus quer para você. A pergunta é: se você perguntar com sinceridade para Deus: Deus, o que tu queres de mim? Pode ser que a tua vida dê uma guinada. Pode ser que a vida mude, os projetos mudem. Obrigado, aqui um santo lenço chegou aqui, vai ter galardão. Oh, glória a Deus. O que é conhecer a Deus, pastor? Verso 5 de 2 Coríntios 13. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Você está reconhecendo que Deus está em você, Jesus está em você? E tem gente que não, porque você faz tanto a tua vontade sempre, que Jesus não pode fazer nada. Ele fica assim: eu estou à porta e bato, estou batendo. E se você abre? E Paulo diz: ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Se você não está reconhecendo a ação de Cristo em tua vida, pode ser um sinal que você está reprovado. Meu Deus, pode ser que essa palavra chegue no teu coração pela segunda via que eu estou dizendo, via espiritual, que produza fruto digno de arrependimento, que você entenda que o que glorifica a Deus e o que traz vida eterna é a disposição daquele que recebeu a revelação de andar nos caminhos de Deus. Por isso, conhecer a Deus, e Jesus diz: vida eterna é esta, e a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Conhecer a Deus em primeiro lugar é revelação. Espírito Santo agindo através da palavra. Espírito Santo trabalhando no coração. Como é que está o teu coração terreno para ouvir a palavra de Deus hoje? Porque bem pode ser que o Espírito Santo esteja fazendo uma obra diferente no teu coração, movendo em áreas que você nem imagina. Se você disser, eu preciso, é revelação do Espírito Santo. Quem não recebe revelação não se importa com uma palavra como essa. Não se importa. Vai ouvir, mas vai ficar apenas no recebimento da palavra a nível material, a nível da letra, a nível de dizer, você viu como é que o pastor suou? Podia ter tirado aquele terno. Ele suou, mas suou pra caramba. Você viu aquele dia? Ele deu uns gritos lá, né? Ele gritou pra caramba. Fica apenas no nível do plano material. Ouviu, mas não ouviu. Porque só ouve de fato quando você sai daqui com uma disposição de colocar em prática. Revelação. Conhecer a Deus, revelação. Eu conheci um pastor há alguns meses atrás, e a gente ficou estudando, nós estudamos junto, semana inteira. E uma coisa interessante é que parecia que eu conhecia esse pastor há muitos anos. A gente teve uma empatia muito grande. E eu fico vendo, irmãos, como é que deve ser a obra do Espírito Santo no nosso coração humano, trazendo Deus presente. Conhecer a Deus, primeiro revelação. Espírito Santo revela quem é Deus aqui. Como o Senhor disseste a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque foi o Pai que revelou essa realidade. Crer no único Deus verdadeiro é confiar, depositar a sua vida. Gente, se eu estou dizendo que você pode confiar a tua vida eterna, você pode confiar também a vida cotidiana para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. É vida e vida com abundância, é vida com Ele, sendo dirigido por Ele. E Ele vai te dizer, não vai por esse caminho não. Ele vai te ajudar no cotidiano. Tem muita gente que bastaria você estar orando, Deus, é isso que o Senhor quer, coisas simples e pequenas, mas você nunca tem consultado o teu Deus, porque você tem andado por si mesmo, e basta que você dissesse, Senhor, é isso, porque entendo que eu vou falar, eu já falei aqui, vou repetir, a glorificação a Deus começa não somente no ato de obediência em si, mas quando no nosso coração a gente decide a obedecer. Conhecer a Deus é manter uma amizade íntima com Ele, é dizer sim à palavra dEle. É aquela certeza que não há outra opção, caminho, verdade ou vida. No meu carro, deu uma carona para uma pessoa, e ela disse assim, eu ouvi isso aqui, olha, estou contando de quem me disse. Ela disse assim, eu quero conhecer o mundo para ver qual é.
Posso dizer uma coisa? Nunca conheceram Jesus. Porque se você der filé mignon para o cachorro, desculpa a analogia besta, o cachorro não vai querer saber mais de ração. É o melhor bife. Melhor bife. Agora imagina na analogia espiritual. Quem de fato conheceu o Rei da Glória? O Criador está nele. Quem de fato conhece o Pai não vai pedir herança para ir para a terra distante. Quem de fato teve uma experiência real com Deus não fica confundido, ainda que o diabo fique se afaste de Deus, largue de Deus. Isso é piada, esse negócio de igreja, para com isso. Mas se você teve uma experiência real com Deus, não estou falando com igreja, não estou falando de culto, eu estou falando de coisas, de valores espirituais, de vida eterna. Quem teve um encontro real, que creu, como diz Jesus no verso 20, por intermédio da sua palavra. E Jesus diz: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Esse tipo de fé, não quer saber do mundo. O filho pródigo teve que conhecer o perrengue para enxergar o que era melhor para ele estar com o pai. Tem muita gente brincando com Deus. E eu quero dizer para você que Deus é real, a palavra é real, e não dá para brincar. Existe uma vida eterna, e quando todas as coisas acabarem, quando eu der o meu último suspiro, eu quero encontrar com meu Deus. Quando chegar o tempo do fim, eu quero ter a certeza que Ele está comigo. Por isso, e essa confiança que moveu homens de Deus, como John Wesley, que disse no seu leito de morte: o melhor é saber que Deus está conosco. Ou como D.L. Moody, que disse lá no seu leito de morte: a terra está passando, o céu está se abrindo, vou receber a minha coroação. O melhor é saber que Deus está conosco. O melhor é saber que a gente é dele. Vida eterna, que já começa aqui com Ele. Porque, irmãos, o melhor da vida eterna é Deus. E Deus está dizendo: eu estou com você todos os dias, eu quero estar com você. A grande questão é que no céu não vai ter esses empecilhos. Vamos estar no corpo glorificado, ver Deus face a face. Aqui nós temos o empecilho do corpo, da carne, que ainda aguarda a redenção. Por isso lá no céu, irmãos, nós vamos estar no dia, no grande dia. E eu quero tentar imaginar o trono do Senhor lá. Eu fico vendo o pessoal indo para esses festivais,
gastando R$17 no espetinho, R$13 no refrigerante, numa cerveja, para ver homens, DJ, mas lá, irmãos, no ajuntamento dos santos, anjos, os querubins, os serafins, Senhor da glória, e canto, eu acho que gente aqui da igreja que tem mais espiritual que eu vai estar lá na frente, né? Mas eu quero estar lá. Talvez eu vou estar atrás de Belém, perdi Belém. Vem cá, vou estar atrás dele, vai estar lá na frente. Não, mas eu vou estar. Não, vamos estar lá, vamos estar juntos. Aleluia. Eu quero estar lá. E o trono do Senhor. Aleluia, obrigado, Deus. Glória a Deus, pastor. E o trono do Senhor. E Jesus sentado à direita do Pai. E o Espírito Santo, e nós, irmãos, juntos. Eu não sei se a gente vai estar junto lá, assim, pertinho. Eu tomara que o Daniel esteja pertinho, a Débora, você, a gente junto. Pessoal, casa de pedra, está todo mundo junto. Camisa lá, Jesus é rei. Isso aí é conjectura, por favor. Mas a gente vai estar lá. E, gente, aquele hino ao Cordeiro, que vai ser cantado por toda a igreja, reconhecendo a obra de Cristo na cruz do Calvário. Por favor, esteja lá, tá? Por favor, esteja lá. Não largue Cristo. Por favor, esteja lá, igreja. Esteja no ajuntamento dos santos que vão adorar o Cordeiro. E nós entoaremos um grande louvor ao nosso Deus. E está aqui, olha, em Apocalipse, no capítulo 5, se eu não me engano, 5. Olha aqui o verso 8 em diante. 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, Jesus. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram frente dele. Tendo cada um deles uma harpa e tafas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação. E para o nosso Deus constituístes reino e sacerdote, reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então vi que toda criatura que ia no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele estava, dizendo: aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Não rogo somente por esses, verso 20, mas também por aqueles que vierem a crer por intermédio da sua palavra. A palavra traz fé. A palavra traz fé. A palavra do Senhor, pregada, crida, obedecida no nosso coração, obedecida através das nossas ações cotidianas,
glorificam a Deus. E eu não sei de que maneira o Espírito Santo falou com você através dessa palavra hoje. Porque o que a gente entende é que existe vida eterna para todos depois da morte. Todos experimentarão a vida eterna. Uns no céu, outros no inferno. Você está sendo convidado a estar com Jesus. A Bíblia garante que Jesus tem poder sobre a vida eterna. Garantia. E a terceira coisa, a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus. Quem experimenta Deus, experimenta a santificação, experimenta unidade, que o texto promete, experimenta a vida eterna. Põe a mão no teu coração. Se tem alguém aqui que precisa fazer a oração de arrependimento e dizer: eu quero estar contigo, Senhor. Quando o último suspiro, talvez você com 100 anos, 107 anos, que vai demorar, você der o último suspiro. Quando você olhar, você vai ver a glória do Senhor. Você vai dizer a verdade nesse negócio. Eu não sei se Deus vai permitir que você chegue a 110, independente de qualquer coisa. Ele dá garantia de vida eterna para nós. Glória a Deus. Por isso é muito sério, eu tenho falado sobre salvação de alma. Conversão. Você é convertido ou você é frequentador de igreja? Deus está dizendo aqui: olha, tem pessoas que não leem a palavra, passam dias e dias e dias, você não abre a Bíblia. É tempo de arrependimento. Deus quer falar com você. E você perde a oportunidade de não ouvir a palavra, não ouvir o comando da voz do Senhor. Por isso, você vai perdendo o prazer no Senhor. Tem gente aqui, irmãos, que parece que ele tem a medo do inferno. Mas não é isso não. Amor a Deus está acima de qualquer coisa. Senhor, em nome do Senhor Jesus, faz a tua obra, Pai, nesta igreja, convertendo corações que andam em pecado. Revela, Senhor, mostra, incomoda, a começar em mim. Não nos deixe nos acomodar no pecado, Senhor. Dá-nos temor, porque eu quero, Senhor, encontrar o teu servo que quer estar lá naquele grande dia, onde cantaremos hinos de louvor ao Senhor diante do trono. Só há salvação em Jesus. Entrega o teu caminho para Ele, confia nele. Esse é o convite de Deus para você. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Primeiro, faz a oração final. Eu estarei entrando a benção pastor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra.
Muito obrigado pela sua presença, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque nós temos essa certeza que o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu essa grande oportunidade, Senhor, de ter essa vida eterna contigo, Senhor. Nós cremos, Senhor, nesta vida eterna, Senhor. Nós cremos no seu sacrifício na cruz, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, nos guarda, Senhor. Renova a nossa vida, Senhor, porque nós precisamos de Ti, carecemos de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor, ó Deus, que tem, Senhor, cuidado de nós, Senhor, tem sido inspirado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para nos ajudar, ó Deus, nessa caminhada, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão que nessa noite o Senhor trouxe aqui nesta noite, pela vida das crianças, Senhor, pela vida de cada instrumentista, Senhor, de cada levita, Senhor, nessa noite, pelos presbíteros.